Então, pessoal, a gente vai continuar trabalhando na nossa apresentação. Basicamente, o que a gente fez antes foi alterar os textos e configurar eles em partes menores, em outros slides, tanto que a gente está com um número maior de slide. O que a gente vai fazer agora é dar uma olhada nesse visual. Vamos reproduzir a apresentação desde o início, então eu estou vindo aqui em apresentações de slide, reproduzir do início. E aí essa é a nossa capa. Essa é a nossa capa, vamos lá. Essa é a nossa capa da apresentação. E aí logo em seguida a gente vem com esse slide. Aí a gente colocou o segundo texto aqui. Percebe que a gente não percebe que mudou, porque tanto no slide anterior, que é esse, o tamanho do texto é bem parecido com o tamanho do texto que a gente tem aqui. E aí, se a gente vai para o outro slide, também é um volume de texto muito parecido. São 3 linhas, é um bloco similar, aí tem a foto no mesmo local, aí tem essas 2 tirinhas. Então, isso está um pouco repetitivo, está cansativo. Se você não estiver prestando atenção em como essa apresentação, se você não estiver envolvido com o conteúdo dessa apresentação, provavelmente você não vai nem perceber que os textos mudaram, que houve uma mudança de tela entre uma e outra. Então, isso está pouco atrativo. Você não vai querer olhar para essa apresentação. Se o apresentador não for uma pessoa que consiga te convencer de que esse conteúdo é importante, talvez você nem preste atenção em nada do que está acontecendo. Continuando, e não é culpa sua, é porque a apresentação não está lhe ajudando a vender o que ela está lhe comunicando. Percebe que aí aqui vem mais um slide que é muito parecido. Então, assim, logo o que eu estou falando é que eu estou falando que todos os slides estão muito parecidos. Então, o problema que a gente tem é que eles estão todos iguais, porque a gente não tem mudanças drásticas. Esse, por exemplo, a gente até tem, porque a gente tem várias imagens. A gente tem várias imagens aqui. A gente tem essas 5 imagens, então antes vem um texto, depois vem uma imagem. Mas se não for isso, a gente tem poucas mudanças. O que a gente vai fazer é melhorar isso. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, o que a gente está percebendo que se repete aqui? Esse fundo com essa barrinha azul, ela acontece praticamente em todas as telas, só na apresentação que ela é um pouquinho diferente, acho que para dizer que é a capa. Justamente porque está sendo usado um template. Na aba Design aqui, ó, se você estiver na página inicial, é só vir na primeira, segunda aba aqui, a aba Design está mostrando que eu estou usando um template. Então, no primeiro momento, eu vou deletar ela. Por que eu estou deletando essa aba? Eu estou deletando essa aba porque, na verdade, eu quero trabalhar cada conteúdo especificamente. É importante que a gente tenha uma identidade visual que se mantenha nos slides, mas é importante também que a gente consiga trabalhar os slides e fazer ele funcionar em relação ao conteúdo que ele está apresentando. Então, vamos pensar nesse conteúdo aqui. Esse conteúdo está falando, segundo os dados do governo federal, todos os anos o Brasil ganha cerca de 600 mil novos negócios. Bom, a informação principal que a gente tem aqui é essa. Todos os anos o Brasil ganha cerca de 600 mil novos negócios. Segundo os dados federal, é uma informação secundária, porque é segundo. É legal saber que esse dado não está vindo de lugar, não é um dado fictício, que a gente não tem referência. Pô, é um dado oficial, está vindo do governo federal. Mas essa informação ela não merece tanto destaque quanto esse conteúdo. Então, o que a gente vai fazer para a gente começar a trabalhar nosso visual? A gente vai tirar esse texto daqui e vai criar uma outra caixa de texto. Então, a gente vai vir aqui em página inicial, já que no meu não estava aberto, eu vou colocar aqui, ó, caixa de texto. No slide eu vou procurar, está aqui no cantinho. Eu vou abrir uma caixa de texto aqui e vou jogar aquele texto lá. E vou dar um Ctrl V aqui. Percebe que eu até coloquei nessa caixa de texto, por sorte minha, ele já veio menor. Mas percebe que nessa situação faz sentido o que a gente está fazendo, porque a gente quer dar mais destaque para essa informação e deixar isso aqui só como validação. Tipo, vai estar lá essa informação. Uma outra coisa também é que a gente tem uma imagem aqui com várias pessoas que parecem trabalhadores ou empresários, enfim, a gente não consegue identificar, mas ela não representa esses 600 mil novos negócios e nem ajuda a destacar essa informação. Então a gente vai tirar essa imagem por um outro motivo também. Lembre que o nosso público é um público jovem, é um público descolado, e essa imagem não vai engajar essas pessoas. Por mais que a gente tente trabalhar com ela, essa imagem vai ser pouco efetiva. Então a gente vai deletar ela porque a gente vai buscar uma linguagem mais jovem, uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais contemporânea. Então a gente tem isso por enquanto no nosso texto, certo? Bom, a gente sabe que toda a nossa apresentação, ela vai falar do Brasil. Se a gente for passar slide por slide, como a gente já fez, a gente vai ver que todo o conteúdo fala de como o empreendedorismo está no Brasil e quais são os desafios que tem no Brasil e que o Brasil está crescendo em relação ao empreendedorismo. Então, a gente pode começar a pensar em trabalhar uma linguagem que remeta ao Brasil, mas não precisa ser diretamente, porque lembre que é um público descolado e é uma faculdade de tecnologia. Bom, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de uma linguagem que é conhecida como Flash. Talvez vocês não saibam o nome, mas vocês conheçam a linguagem, porque muitos materiais têm sido usados, principalmente porque a Google praticamente patrocinou todos os seus materiais com esse Flash Design. Então deixa eu mostrar para vocês, a gente vai pesquisar no Google Flash Design para ver imagens e referências disso. Então vamos lá, eu vou abrir o Google aqui no meu computador. Aí eu vou digitar Flash Design para ver o que aparece na parte de imagem, certo?
Aí eu vim aqui em imagens. É uma linguagem bem iconográfica. Ela é flat porque percebe que as sombras não tem muito degradê, não tem um 3D muito claro. É uma coisa meio como se tivesse achatado as camadas da imagem. É por isso que a gente chama essa linguagem de flat. E ela é bem moderna. Provavelmente vocês já devem ter visto isso em vários materiais que falam com uma linguagem jovem. Legal se a gente também der uma olhada se a gente tem alguma coisa relacionada a Brasil em relação a Flat. Então eu vou colocar Flat Design Brasil. Olha que legal, a gente tem uma paleta que é um pouquinho mais... não é tão forte, não é tão presente quanto as cores do Brasil. E também trabalha com essa coisa, com esses elementos que são ícones e que é uma linguagem que, tipo, achatou. É como se não tivesse o 3D, sabe? O efeito 3D. Então, para a nossa apresentação, a gente vai começar trabalhando com isso, certo? Então, legal. E vamos voltar para a nossa apresentação lá. Deixa eu abrir aqui para vocês, PowerPoint. Bom, todos os anos o Brasil ganha cerca de 600 mil novos negócios. E a gente tem essa informação. Aqui nessa informação eu ainda vou dar uma melhorada no conteúdo do texto. Eu vou tirar essa vírgula, porque a gente não precisa mais dela aqui. E eu não preciso desse segundo, sabe? Eu posso colocar só dados do governo federal. E aí eu deixo ele em algum lugar da minha apresentação, beleza? E a gente precisa pensar como a gente vai representar 600 mil novos negócios. E aí é sempre uma questão de como a gente pode, o que a gente pode imaginar para esse slide, assim. Como a gente vai tratar com o Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o fundo do nosso slide. Então vamos lá, eu vou clicar com o botão direito, aqui no botão direito eu vou colocar formatar plano de fundo. Em formatar plano de fundo, eu vou vir aqui nesse menuzinho que abriu para mim no lado direito, isso, e aí eu vou dar uma olhada nas cores que a gente tem. Eu vou colocar esse amarelo aqui pra gente ver como é que fica. Tá, legal, agora a gente tem um slide e se for comparar com os outros a gente vai ter uma troca. Eu vou fechar esse formato que a gente não vai usar mais ele por enquanto, provavelmente só quando a gente for alterar outro slide. A gente continua com esse texto. Vamos dar uma olhada. Já que a gente vai trabalhar com linguagem icônica, eu vou mostrar um site para vocês que eu uso muito quando eu não tenho, por exemplo, possibilidade de construir esses ícones. Porque, por exemplo, se você sabe usar Illustrator, se você sabe usar Photoshop e você quiser construir esses ícones, você pode, sem problema nenhum, até bom para você, porque você vai dar uma linguagem mais específica. No caso, se você for uma pessoa que só sabe usar PowerPoint, já é o suficiente, você vai conseguir fazer uma apresentação legal também, porque é o que eu vou fazer nesse curso. Então deixa eu digitar para vocês um site que eu acho bem interessante, que é o Icon Finder. O Icon Finder é um site que basicamente, assim como tem sites que buscam imagens, etc e tal, o Icon Finder busca ícones. Se você dar uma olhada aqui, ó, ele vai ter vários grupos de ícones. Bom, se a gente for na nossa apresentação, eu lembro que estava escrito novos negócios. Então eu vou colocar business, que em inglês é novos negócios, e vou colocar idea, porque é isso que a gente está querendo falar para eles naquela questão. Apareceu bastantes links aqui. Uma coisa interessante que a gente tem que sempre ver se está formatado, pelo menos no Icon Finder, é, primeiro, se a gente pode, no nosso caso, a gente pode ter qualquer um dos formatos, pode ser N, que aí pode ser PNG, pode ser JPG, pode ser Illustrator, ou pode ser vetor. Vetor aí você teria que ter um software de edição de vetor e o PowerPoint não faz isso. Então vamos ficar com N, porque daí a gente consegue ter imagens em PNG e JPG. Aqui no Price é interessante que você coloque free, ou seja, que você pegue qualquer arquivo, que você só pegue arquivos que sejam gratuitos. E na parte de licença, é super interessante que você tente trabalhar com ícones que você não precise mostrar a referência de onde ele saiu. Então eu vou colocar nessas opções, eu vou escolher no link back, certo? E aí eu vou dar um search, percebe que aqui, ó, ele está mostrando para mim que os filtros ativados para uso comercial e eu não preciso linkar, não preciso dar referência e que seja gratuito. Aí apareceu esses seguintes ícones aqui, ó, que são os ícones bem legais, bem desenhadinhos e vai ajudar a gente a fazer aquela linguagem flat. Então, nesse caso, me chamou a atenção esse primeiro ícone aqui, porque é um cara de business e tem uma ideia. E como a gente está falando que 600 mil novos negócios abrem, então eu vou usar essa imagem para representar isso e vou colocar lá no meu slide. Então, aqui eu vou abrir essa imagem. Aqui nesse site tem várias opções de tamanho. Eu vou abrir ela um pouquinho maior, porque provavelmente eu vou usar ela maior e eu posso reduzir se eu quiser no PowerPoint, eu posso redimensionar essa imagem, certo? Então, ou eu posso salvar a imagem como, ou eu posso copiar a imagem daqui mesmo e jogar lá. Então eu vou fazer isso. PowerPoint, volto para o PowerPoint e vou jogar minha imagem aqui. Ah, legal que essa imagem ela já está meio que quase lembrando um pouco o Brasil, porque ela está num tom de um roxo, um azul acinzentado, alguma coisa desse tipo, e o fundo já está amarelo, então meio que ajuda. Uma coisa legal que tem no PowerPoint é que sempre quando a gente está com uma imagem selecionada, e nesse caso essa imagem não tem fundo, ó, ela está com fundo transparente, percebe que se eu colocar sobre o texto eu consigo ver o texto, ó. Então ela está com fundo transparente.
nesse tipo de imagem, é legal que a gente pode vir no PowerPoint, que tem uma ferramenta bem legal, bem robusta, nas últimas versões do PowerPoint dá para fazer isso. A gente vem em formato de imagem, e aí a gente pode vir aqui em cor. E aí, quando a gente vem em cor, a gente consegue trocar a cor dessa imagem sem precisar fazer grandes alterações. E aí ele já te dá vários padrões aqui de cores que você pode usar. Vamos tentar usar esse tom de azul primeiro aqui para ver como é que fica. Olha, ficou mais legal, ficou mais azulzinho. Será que a gente consegue formatar mais? Ó, se eu voltar aqui nessa abinha de novo de cor, agora ele está me oferecendo outras opções, a de saturação de cor. Então eu posso deixar um pouco mais vivo. Ou eu posso deixar um pouco mais acinzentado, que não é o que a gente quer deixar um pouco mais Brasil. E se a gente quisesse configurar, a gente pode até vir aqui dar uma mexida nas cores que a gente quer usar. Vamos tentar ver se a gente consegue aplicar o azul. Ó, o que aconteceu? Ficou mais escuro. Carla, mas você não selecionou essa cor escura, você selecionou uma cor clara. Você não pode esquecer que ele está trabalhando com o azul que ele já tem, com a cor que ele já tem na imagem. Então, sempre quando a gente for fazer isso, a gente tem que fazer alguns testes. Se não deu certo, a gente pode voltar atrás e tentar o que ele está oferecendo, as outras opções, certo? Então, vou colocar essa aqui de novo e vou ver o que a gente consegue fazer. Na saturação, ele já me oferece algumas outras cores mais fortes, que deixam um pouco mais vivo, para ficar a linguagem mais flat que a gente tinha visto lá na nossa aba do Google. Então, eu vou colocar essa. Ó, ficou interessante. Mas, assim, tá, legal. Então, eu tenho um ícone bacana, o meu fundo já tá chamativo, mas eu tenho que trabalhar o texto. No caso do meu texto, o que eu posso fazer? O que eu posso pensar em relação a isso? Bom, nesse caso aqui, eu posso pensar 600 mil novos negócios abrem, todos os anos o Brasil ganha cerca de 600 mil novos negócios. Eu ainda acho essa frase, eu quero quebrar ela em duas partes. Por quê? O que eu estou imaginando na minha cabeça enquanto estou fazendo esse slide? Como tem 600 mil, eu estou pensando em trabalhar esse bonequinho, ao invés de ter um só, eu vou reforçar ele com 600. Então, praticamente o que eu vou fazer é copiar esse bonequinho 6 vezes. Então, eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, deu 5, opa, deu 6, eu já dei um a mais. Legal, então eu tenho 6 bonequinhos aqui. Uma coisa legal do PowerPoint é que quando você está organizando os seus ícones, se a imagem, principalmente nesse caso, que é do mesmo tamanho, você consegue começar a manter a mesma distância, ó, percebe que ele vai te dizendo a distância entre as imagens, e aí você consegue também alinhar eles, porque ele vai te mostrando linhas, percebe? Então você consegue fazer isso funcionar bem direitinho, para ficar bem alinhadinho, para o seu slide ficar mais interessante. Bom, então eu tenho 6. Uma coisa que você tem que prestar atenção no PowerPoint é quando você selecionou, por exemplo, todos eles, porque no meu caso eu quero dar uma reduzida no tamanho, porque ele está muito grande para a área que eu tenho disponível. Se eu fizer isso agora, ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir e vai aumentar o espaço. Não é isso que eu quero que ele reduza como um grupo de imagem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar com o botão direito e falar que eu quero agrupar essas imagens. Porque daí ele vai tratar meus 6 bonequinhos como uma única imagem. Se for uma única imagem, eu consigo redimensionar como se fosse uma única imagem só. Então, eu vou colocar aqui em agrupar. E aí, agora, percebe que mudou. Ó, ao invés de estar 6 selecionado, ele selecionou como um grupo. Aí, eu posso redimensionar aqui. Eu seguro o Shift para manter a proporção. E aí, eu consigo redimensionar a imagem do tamanho que eu quero e trabalho ela como um grupo. Então, eu já tenho formatação aqui. Então, a minha ideia para esse slide é deixar 6 bonequinhos para meio que remeter a novos negócios, e que quando a pessoa lê 600 mil novos negócios, ela vê 6 bonequinhos aqui. É uma imagem rápida de entender. Bom, se a coisa mais importante desse slide é 600 mil novos negócios, a gente vai quebrar ainda esse texto. Percebe que quando a gente está fazendo um slide, a gente sempre vai tentar melhorar a nossa formação, a gente vai tentar reduzir a informação de texto para tirar o máximo de gordura. Sempre quando você estiver fazendo um slide, pensando no conteúdo, a sua pergunta tem que ser: o que eu posso tirar para deixar só o essencial desse texto? Então a gente ainda vai tirar algumas coisinhas desse texto para deixar isso muito claro. É óbvio que a gente não pode perder a mensagem que a gente está passando aqui. Então, como eu quero dar destaque para esses 600 mil novos negócios, porque é um número importante, é um número, e como todos os slides são slides de dados, eu vou tirar esse texto daqui e vou criar mais um box de texto e vou soltar aqui, ó, 600 mil novos negócios, certo? E aí, a gente tem uma outra frase aqui: todos os anos o Brasil ganha cerca de, que aí vai ficar meio solto. Então, eu vou colocar, eu vou mudar a frase para fazer sentido: 600 mil novos negócios, que eu quero colocar aqui assim, todos os anos no Brasil. Ou vou colocar uma outra frase aqui que pode ser: aparecem todos os anos no Brasil. Legal? Então eu tenho essa frase aqui e tenho 600 mil novos negócios. O que eu posso fazer aqui? Nos 600 mil novos negócios, como eu quero dar destaque, eu vou aumentar essa caixa de texto aqui, porque eu quero que esse texto fique maior. E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o texto e eu vou escolher uma fonte para eu colocar que seja mais impactante. Porque o que eu estou tentando
dizer? Eu estou tentando dizer que são 600 mil novos negócios, então eu quero que as pessoas prestem atenção nesse dado. Então, nesse caso aqui, eu vou usar uma fonte que eu gosto bastante, que é uma fonte, ela é condensada e ela tem força na estrutura dela. Então eu vou trabalhar com ela e aí eu vou aumentar ela, vou colocar ela bem grande assim. Olha, já ficou interessante colocar aqui, porque já está chamando a atenção, já é mais interessante esse slide do que o outro. Eu vou colocar o nosso texto aqui embaixo, porque a gente está mexendo aqui e vai ficar confuso. Então tá, eu vou fazer um alinhamento do nosso texto. Tá com 600 mil novos negócios. Eu vou dar um negrito para ver se fica mais interessante. Ah, ficou mais negritado, ficou forte. Uma outra coisa que eu também quero fazer para fazer um teste, e aí é uma coisa que você tem que perceber quando você estiver construindo o slide. O que você pode fazer para fazer com que a sua mensagem fique mais clara? Nesse caso, eu quero reforçar muito essa questão de que 600 mil novos negócios aparecem todos os anos no Brasil. Então, aqui eu posso colocar todos em maiúsculo. Ah, só porque ficou muito grande a minha fonte. Então, eu vou vir aqui e vou dar uma diminuidinha, vou colocar 80 para ver se vai funcionar. Não deu. Vamos diminuir mais um pouquinho. 72, agora ficou muito pequeno. E aí, sempre você vai ter que ficar testando para ver como que vai funcionar na sua apresentação. Eu vou centralizar o texto para que ele fique centralizado em relação à imagem, porque eu tenho um box muito próximo que termina junto com os meus bonequinhos que estão aqui. Beleza. O que eu posso fazer para deixar mais Brasil isso aqui? Esse texto está em preto. Se eu colocar assim em branco, ele ia ajudar. Eu não vou colocar se eu colocar em verde, por exemplo, o que vai acontecer? A gente vai ter um problema de contraste de leitura. Tipo, vai ficar pouca leitura. E eu não quero que isso aconteça nesse momento. E como a gente vai poder usar todas as outras cores do Brasil em todos os outros slides, lembre-se que a gente não precisa usar todas as cores do Brasil, verde, amarelo, azul e branco. A gente pode usar duas, e aí no outro slide usar mais duas, porque a gente vai construindo a nossa apresentação em cima disso. Então aqui eu vou colocar em branco, porque vai ficar mais chamativo, certo? Então eu vou ter os 600 mil novos negócios aqui, eu vou ter meus bonequinhos aqui, e aí eu tenho que colocar esse texto. Aparecem em todo o Brasil não é uma frase tão importante quanto 600 mil novos negócios. E lembra que essa apresentação, ela é suporte. Provavelmente o apresentador vai estar falando disso. Ele vai estar destacando que eles estão falando de empreendedorismo no Brasil. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente vai dar um destaque para esse texto, mas não tanto quanto esse. Então basicamente o que eu vou fazer é colocar a mesma fonte, para ela ficar com a mesma harmonia, com o mesmo conjunto. Eu não vou colocar em negrito, porque não é importante para mim. Para manter a estrutura aqui, eu vou vir nessa abinha aqui e vou colocar em maiúsculas. E aí eu vou aumentar o texto até ele encaixar, para ele ficar todo alinhadinho, certo? Então eu vou vir aqui no 54, vou fazer um teste, ó, quase deu. Vou colocar 60, ver se passa. Não, 60 vai passar. Vou tentar o 58. Não deu também. 56. Vou tentar o 56, eu vou centralizar para me ajudar a centralizar. Eu vou fazer a mesma coisa. Ao invés de deixar preto, eu vou deixar branco como está aqui. Mas percebe que nesse caso aqui, como ela não é uma informação tão importante, ela não tem tanta força na estrutura da fonte, porque eu não coloquei o negrito, eu não reforcei ela, porque o que eu quero é que a pessoa, quando olhe meu slide, ela olhe para os 600 mil novos negócios. Aí ela veja essa imagem que remeta a novos negócios, porque tem ideias, tem os carinha com gravata de negócios, e aí depois leia, aparecem todos os anos no Brasil. E aí, provavelmente o apresentador vai estar falando disso. Dados do governo federal é uma informação que não é tão importante. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela pequenininha aqui. Eu vou colocar ela em branco também. Não, na verdade eu vou colocar ela em azul. E eu vou colocar ela em caixa alta também, maiúscula, só para ficar fazendo a harmonia junto com o conjunto. Mas eu não vou nem dar muito destaque para ela. Eu vou deixar ela centralizada no cantinho para funcionar esse texto. Não vou nem colocar negrito, porque não é uma informação que eu quero que o usuário leia. Provavelmente, talvez o nosso apresentador fale disso, e aí a pessoa, que legal, essa informação vem de algum lugar que faça sentido. E aí a gente tem o nosso primeiro slide. Percebe como esse slide é muito mais interessante do que aquele outro que a gente tinha? Percebe que se a gente pegar, tá? A gente não tem mais esse slide separado como a gente tinha aqui. Mas se a gente pegar a nossa apresentação original, que é aqui, ó, Empreendedorismo Brasil, é essa. Se a gente pegar essa apresentação, aqui a gente tinha, esse era o nosso início. Provavelmente quando o nosso apresentador estivesse falando dos 600 mil novos negócios do Brasil, ele ia estar com esse slide em tela. Esse slide é muito pouco atrativo. Percebe que se a gente voltar para a nossa apresentação agora e a gente colocar esse slide chama muito mais atenção, faz com que você queira olhar para o slide, e mais do que isso, provavelmente você fica guardando, você começa a gerar, quando o visual do seu slide é atrativo, você começa a chamar a atenção da plateia, e a plateia começa a esperar o próximo slide, e aí ela começa a se engajar na sua apresentação. Então o que a gente vai fazer é fazer com que a nossa apresentação fique muito legal em todos os nossos slides, e a gente já tem um, e a gente vai ver os outros no próximo vídeo.